Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e essa semana foi uma semana bastante movimentada, não foi? Por isso, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que vá lá na página do YouTube, faça lá sua inscrição, ative as notificações, deixe lá sua impressão. É sempre um prazer interagir com você. Mas principalmente, compartilhe esse vídeo, que ele chegue ao maior número de pessoas possível para que a gente possa levar essa mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de luta para os dias que virão. Sendo assim, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com aquele burburinho, aquela movimentação do tal relatório que o PL iria apresentar sobre as urnas, contestando o resultado das eleições. E para isso foi feita uma coletiva de imprensa, onde estava ali presente o advogado do partido, o presidente Valdemar da Costa Neto e mais o Carlos Rocha, que ficamos sabendo, engenheiro do ITA, do Instituto Voto Certo, que estava ali representando a frente de técnicos que fizeram as análises da documentação que foi fornecida pelo TSE e que era exatamente a documentação ao qual o TSE orientava, né, que os partidos fizessem a verificação pós-eleição. E, inclusive, se houvesse algum problema, eles entrassem junto ao tribunal com o relatório para que pudesse ser observado ali pelos demais técnicos. Enfim, de uma forma muito didática e muito tranquila, sem qualquer acusação leviana, Carlos Rocha colocou que foi detectado um mau funcionamento das urnas, né? E porque as urnas antigas, as anteriores a 2020, elas tinham o mesmo número de log, ou seja, o mesmo número de identidade da urna, o que não dá para fazer a tal da rastreabilidade a princípio daquela urna com relação ao resultado dela própria. Afinal de contas, todas tinham a mesma identidade. Então, fica difícil. Como é que você vai fazer vamos dizer, pegar o resultado de uma urna, né, que tem um número de identidade, né, e poder associar com a urna? Isso não foi possível. Além do mais, ele reparou ali em algumas coisas que esse mau funcionamento, né, ele pode ter sido feito por algum problema no software ou até de alguma forma pode ter sido até intencional, não se sabe. O fato é que esse relatório ele vai também de encontro a uma análise que foi feita por um argentino, né, fora do país, que pegou os mesmos dados e chegou à mesma conclusão que agora foi confirmada por esse grupo de engenheiros do ITA, que se agrupando os dois modelos de urna, né, o de 2020 e o dos anos anteriores, né, uma vez agrupados, eles dão uma inconsistência de resultado. Uma coisa que dentro do mundo da matemática e estatística é praticamente impossível que isso aconteça, a não ser que haja algum tipo de manipulação de resultado. Enfim, esse problema, né, ele foi detectado, o partido, através do seu advogado, fez uma inicial e adentrou no TSE, né? Assim que ele entrou no TSE com um relatório de mais de 200 páginas, o ministro Alexandre de Moraes, 13 minutos depois, emitiu lá o parecer dizendo que não poderia fazer uma análise apenas do segundo turno, né, pedindo o cancelamento das urnas e o primeiro turno e tal. Então ele queria uma análise de dados do primeiro turno, o que foi explicitado que dentro daquele relatório, embora não estivesse na petição inicial, né, estava ali todos os dados também referentes ao primeiro turno, porque os números de log que estavam naquelas urnas no segundo turno, eles também se repetiam no primeiro turno, de maneira que não dava para identificar nem as urnas, nem ali, nem acolá. Bom, talvez o erro do PL não tenha ido na petição em relação à lei. Ele deveria ter pedido a anulação das eleições, uma vez que a lei prevê que quando há problemas com mais de 50% dos votos, né, que deve ser anulada a eleição e deve ser feita em até 40 dias uma nova eleição. Mas ele não quis fazer isso, não sei se foi isso que fez o ministro Alexandre de Moraes, né, fazer uma sentença também muito rápida, né, em menos de 24 horas, ele foi lá, considerou a litigância de má-fé, né, aplicou uma multa de 22 milhões, 22 milhões e alguma coisa para o partido, né, 22 coincidentemente o número do presidente Bolsonaro, né, o número do candidato. Curiosamente também ele bloqueou o fundo partidário, que segundo a própria jurisprudência do tribunal é impenhorável, pegou e arrastou para o inquérito do fim do mundo, o inquérito dos atos antidemocráticos, o perito Carlos Rocha, que também teve suas contas bloqueadas, e o Valdemar da Costa Neto. O que mostra, né, que Alexandre de Moraes já não tem maior respeito ou consideração à lei, ao processo legal. Ele é a lei, ele faz o justiçamento e existe muito aplauso aí por parte da imprensa dessas arbitrariedades que vêm sendo feitas em sequência. Bom, da mesma forma, essa semana, né, o Senado finalmente, através de um grupamento pequeno ali de senadores aguerridos,
fez ali a convocação, né, de várias pessoas exatamente para ver essas questões de abuso de autoridade, o que aconteceu na eleição. Então, está convocado Alexandre de Moraes, está convocado o ministro Barroso, está convocado o Carlos Rocha, que é o perito do ITA, está convocado o Cerimedo, que é exatamente o argentino que fez aquele estudo anterior a esse que foi encomendado do PL. Foi convocado aquele funcionário lá do TSE que foi exonerado ali no meio da confusão, saiu ali escoltado por causa daquele escândalo do radiolão. Bom, enfim, eu não sei o que vai acontecer, mas muita coisa vai acontecer semana que vem. A mesma coisa aconteceu durante a semana, que provou mais uma vez que tem muita gente insatisfeita com o que está acontecendo, que foi o Marcel Van Hatten, né, que em 48 horas conseguiu as assinaturas para uma CPI do abuso de autoridade contra o STF e o TSE, que obviamente tiveram um partido nessa eleição. Bom, senhores, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. A verdade é que a democracia não é uma construção fácil, né? Principalmente porque nós temos que lidar com as diferenças dentro de uma democracia. Essa eleição teve um resultado muito apertado. E o que nós estamos assistindo é que foi feito um golpe mesmo. E esse golpe não foi feito de hoje. Esse golpe ele vem sendo perpetrado ao longo do mandato do próprio presidente. Ele começou com a soltura, né, do condenado Lula, que exatamente ia disputar essa eleição. E, na verdade, o Lula não é o candidato do sistema, é o candidato que poderia exatamente fazer frente ao Bolsonaro. O candidato do sistema é o Alckmin, e a gente vê claramente que o Lula vai ser uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Afinal de contas, esse negócio de administrar, gestão, trabalho não é com ele. Ele gosta de andar de jatinho dos amigos, ir para reunião falar besteira, ter aquela plateia dele para aplaudi-lo, beber uma cachaça e está tudo certo. O Alckmin não, o Alckmin vai ser aquele cara que vai trabalhar. Já tem ali uns rasgos com a equipe econômica, alguns problemas, e a equipe de transição já está em número de 300 pessoas, é uma verdadeira festa, carreta furacão, como bem fala o Emílio Zurita lá do Pânico na TV. Bem, enfim, a gente tem que admitir que eles foram muito inteligentes, eles deram um golpe, né? E ainda conseguiram dividir o país. A verdade é que eles pensam realmente que a esquerda chegou no poder. Não foi a esquerda que chegou no poder, a esquerda foi colocada lá. E muita gente que está lá fez esse acordo. Afinal de contas, estar no poder é uma forma que a esquerda entende que pode atingir os seus objetivos. E para estar lá não importa o que seja necessário fazer. Só que eles ainda não entenderam que a mesma marreta, né, que bateu hoje do lado da direita, do lado de Bolsonaro, vai bater na cabeça deles. E pelo país estar dividido, a direita dessa vez, o pessoal mais extremado, vai bater palma, se o Alexandre de Moraes cometer todo tipo de arbitrariedade contra o novo governo que está entrando aí, todo mundo vai achar legal, vai falar, não, o Alexandre de Moraes é o grande cara, quando esse é o grande objetivo do sistema. Se a gente ainda não entendeu o que é isso, tem que acordar. E nós temos que lutar. A luta não terminou. Mesmo que tudo isso que esteja sendo feito não vai impedir que o Lula assuma o poder, o que nós fizemos não é trabalho perdido. Aquele que está ali na frente do quartel, que está protestando, que está levantando a bandeira em defesa do Brasil, não se sinta um derrotado. Você é um vitorioso, porque nós acordamos. Nós acordamos e não vamos deixar o país mais à deriva, nas mãos desse povo coletivista, desse socialismo que está aí, dessa gente irresponsável que ilude os mais pobres, que cria essa falsidade, né, esse mundo fantasioso para exatamente tirar dinheiro das pessoas e destruir a vida das pessoas. O que a gente viu nesses últimos anos, né, que nós passamos essas crises, foram consequências exatamente dos desmandos da esquerda. Ela não assume isso. Ela tira isso, diz que houve golpe, mas ela quase destruiu o país. E ela vai fazer isso de novo, só que não vai conseguir fazer com a facilidade que foi no primeiro mandato de Lula, porque estamos todos acordados. O Congresso está acordado e nós vamos ter que lutar os próximos 4 anos. Alguma coisa me diz que a frase que vai ser mais dita durante esse período vai ser o faz o L, porque vai dar tanta coisa errada, vai dar tanto problema, que toda vez que ele acontecer, a gente vai estar lá falando faz um L. Mas o principal você deve fazer. Você deve ir atrás do seu parlamentar, do parlamentar que se disse conservador, aquele que foi eleito, né, foi votado na esteira exatamente dessa onda conservadora, dessa onda de resgate de valores, né, que nós promovemos. E esse sim tem que ser pressionado.
É o Congresso que tem que mudar esse país. É o Senado que tem que derrubar Alexandre de Moraes, que tem que derrubar o Cardoso. São esses homens que só vão funcionar mediante muita pressão, né? São esses homens que vão conseguir, de alguma forma, mudar a história desse país, para que nós finalmente possamos viver uma democracia. E, pô, patriota, eu conto com você. Eu conto nesses próximos 4 anos que nós vamos estar juntos, independentemente do que venha acontecer daqui para frente, para que nós lutemos, sim, por um país melhor, por uma sociedade mais consciente das suas responsabilidades e que nós estejamos sempre ali fiscalizando os nossos mandatários, né? Aquelas pessoas que receberam o nosso voto. Eles servem a nós, eles servem ao país e a nós que lhes devem satisfação e não a uma Corte Suprema que está completamente corrompida. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.